Agora a gente vai comentar sobre a família Fabácea, que também pode ser chamada de leguminosa. Inclusive, ela é mais conhecida, né, pelo nome antigo, que é leguminosa. Pertence à ordem Fabales e pertence também ao grupo das Eudicotiledôneas. Essa família ela é uma das maiores famílias dentro do grupo das Eudicotiledôneas. Apresenta 730 gêneros, 19.400 espécies, existem 200 gêneros que são nativos do Brasil, com aproximadamente 1.500 espécies. E é possível encontrar membros dessa família no mundo inteiro. As espécies pertencentes à família das fabáceas, elas têm importância relacionada a vários aspectos. Dentre eles a gente pode citar a alimentação, né? Aí, como exemplo, nós temos a soja, o feijão, a ervilha e o amendoim. Algumas espécies são utilizadas como adubo verde, porque as leguminosas elas têm a capacidade de realizar a fixação biológica de nitrogênio. As raízes se associam com bactérias, a bactéria ela consegue converter o nitrogênio atmosférico que a planta não consegue utilizar para uma forma que a planta consegue utilizar, e em troca a planta fornece carboidratos para a bactéria. E aí essas plantas que são utilizadas como adubo verde, elas são incorporadas no solo, né? Então, elas incorporam o nitrogênio na sua massa e também deixam o nitrogênio no solo. E aí alguns exemplos, aí nós temos o feijão guandu, a alfafa e a crotalária. Existem espécies também que têm importância na arborização urbana, como é o caso aqui da sibipiruna, a pata de vaca, o pau-ferro, o sombreiro. Outras espécies têm importância para a extração de madeira, como é o caso aqui da garapa, a sucupira, o jatobá. É possível encontrar espécies com hábito do tipo ervas, arbustos, árvores e também lianas. As folhas elas são compostas, a gente pode ver aqui uma folha composta trifoliolada, aqui a gente tem uma folha bicomposta e aqui também, né, uma folha bicomposta. Elas possuem estípulas, se vocês observarem aqui, ó, essas pontuações elas são estípulas. A presença de pulvinos é frequente. O pulvino é esse entumecimento aqui na base do pecíolo e os pulvínulos são entumecimentos aqui na base dos folíolos. A inflorescência normalmente é do tipo racemosa. O ovário nas flores ele é súpero. Nessa flor aqui da pata de vaca a gente pode observar aqui o ovário súpero. O número de estames normalmente é 10 e o fruto é geralmente do tipo legume, mas existem outros tipos de frutos que podem ser encontrados na família, como por exemplo drupa, sâmara, folículo, craspédio ou lomento. Mas a maioria das espécies apresenta o fruto do tipo legume, por isso, né, a denominação da família com esse nome, leguminosa. A família Fabácea ela é dividida em 3 subfamílias: a família Cesalpinioidea, Mimosoidea e Faboidea. Observem que a primeira subfamília ela é parafilética e que as outras duas são monofiléticas. Nós estudamos, né, que dentro da filogenia os grupos só são assim considerados se eles forem monofiléticos. No entanto, os estudos filogenéticos eles ainda não foram suficientes para elaborar uma classificação aceitável para a família Fabácea. Então, por enquanto, ainda se utiliza essa classificação. E aí nós vamos ver as características de cada uma dessas subfamílias. Vamos começar com a subfamília Mimosoidea. Essa família possui 2.800 espécies. A integridade do limbo das folhas em geral é bipinada, que é o que a gente
comumente tem se referido como bicomposta, mas também pode ser chamada de recomposta. As flores são gamopétalas, observem aqui ó, a corola tubulosa, soldada, e o cálice também é gamosépalo. A prefloração nessa subfamília é valvar. A prefloração valvar é aquela que as sépalas ou as pétalas, quando estão ali no botão floral, ou seja, antes da flor abrir, por isso o nome pré-floração, elas se tocam apenas pelas margens, não há sobreposição das peças florais. E em relação aos estames, normalmente eles são igual ao número de pétalas, ou eles são duplo, diplostêmones, ou então eles são polistêmones, né? Como é o caso aqui dessa flor. Já a subfamília Cesalpinioida possui 2.000 espécies. As folhas são pinnadas, compostas simples ou bipinnadas, né? Que é o caso do que está sendo mostrado aqui nessa imagem. As flores são de alipétalas, né? É possível observar aqui que não existe soldadura entre as pétalas. A corola é denominada de carenal. Ela possui essa pétala superior aqui, que é chamada de estandarte na parte interna. Então, quando você analisa o botão floral, essa pétala aqui, o estandarte, é a pétala que se encontra por último. As primeiras pétalas que surgem são as carenas, que são essas pétalas aqui, ó. Nessa flor, essa pétala maior, ela é chamada de estandarte, essas aqui são as asas e as duas últimas aqui são as carenas. Na subfamília Faboidea, que também pode ser chamada de Papilionoidea, existem 14.000 espécies. As folhas em geral são trifolioladas e às vezes também são folhas compostas ou pinnadas. A corola é vexilar e a prefloração é vexilar. Nesse caso, quando se analisa o botão floral, a primeira pétala que surge é o vexilo, então ela cobre as asas, que por sua vez cobrem as carenas. Então aqui a gente tem uma comparação, né, entre as três subfamílias com relação à corola. Na subfamília Mimosoidea, a corola ela é tubular e a prefloração é valvar, então não tem sobreposição aqui de uma pétala ou sépala sobre as outras. Na subfamília Cesalpinioidea, a corola é carenal e a prefloração é carenal também. Então, quando você analisa o botão floral, as primeiras pétalas que surgem são as carenas, essas aqui em azul. E na subfamília Faboidea, a corola é vexilar e a prefloração é vexilar. Ou seja, quando se analisa o botão floral, a primeira pétala que surge é o vexilo, diferentemente do que acontece aqui nas Cesalpinioideas, que as primeiras pétalas que surgem são as carenas. E aí a gente tem alguns exemplos, né, de espécies das três subfamílias. Então, espécies de Mimosoidea, né, nós temos o ingá, a dormideira, o barba-timão, o angico. Espécies que pertencem à subfamília Cesalpinioidea, a pata de vaca, o pau-brasil, né, aqui temos o detalhe da flor do pau-brasil. Temos o pau-ferro também, né, pertencente à Cesalpinioidea. A cibipiruna, que a gente tinha mostrado anteriormente, né, como exemplo de uma planta que é usada na ornamentação, como na arborização, na verdade. Temos o flamboyanzinho e o flamboyant, apesar de terem os nomes muito parecidos, né, eles são até de gêneros distintos. O jatobá também, a Cesalpinioidea. O tamarindo é outro exemplo. E aí a gente entra agora em alguns exemplos da família Papilionoidea ou Faboidea. O amendoim, o feijão, a ervilha,
e o estilosantes e também a sucupira.